Olá pessoal, vim trazer um relato épico sobre um soldado corajoso que não desistiu. Antes de começarmos, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Agora, vamos à história. Olá, sou um homem de 21 anos, colocarei o meu nome de Heitor para continuar anônimo. Nasci e cresci na grande cidade de São Paulo e descobri estar no espectro autista com 20 anos, infelizmente, descobri tarde por negligência parental, mas isso pode ficar para outra história. Primeiro vou dar um pouco de contexto para explicar a situação em que eu estava na época, vai ser resumida pois na minha história eu teria sofrido o suficiente para fazer no mínimo uns 15 posts nesse site. Como um autista não diagnosticado, obviamente fiquei à mercê de desenvolver diversas comorbidades, como ansiedade, fobia social, depressão e etc. Por justamente não saber o motivo de eu não conseguir socializar e não entender o motivo de ser tão diferente das outras pessoas. Eu também nunca namorei, minhas tentativas de se aproximar de mulheres sempre foram fracassos imensos por conta da falta de autoestima, falta de cuidado com a aparência, coisa que eu estou resolvendo hoje em dia, e principalmente por ter traumas a ponto de eu ter medo real de pessoas que eu me sinto atraente, como se sentisse o tempo todo que essas pessoas poderiam me machucar. Eu também não fui educado de forma que soubesse me arrumar direito, já que não recebi ajuda nenhuma de meus pais em nada que seja social e nem financeiro. Agora vamos à história. O ano é 2019, eu sou um garoto de 17 anos, ainda não havia sido diagnosticado com autismo e minha vida era uma bagunça total. Meus pais são separados e eu tenho um péssimo relacionamento com ambos, não tinha nenhuma pessoa próxima o suficiente no ambiente escolar para poder chamar de amigo, pois mesmo que as pessoas conversassem comigo, eu sempre era um membro adicional em qualquer grupo social que eu participasse, ou seja, me sentia descartável o tempo inteiro. E havia começado o meu primeiro trabalho como estagiário em um órgão do governo, onde recebia meros R$300 por mês e era tratado feito lixo diariamente. No começo daquele ano, eu ainda estava conseguindo suportar tudo, já havia buscado ajuda psicológica pois eu sabia que eu precisava. Por sorte, consegui atendimento gratuito por uma ONG que eu fiz trabalho comunitário na época, e estava sendo acompanhado desde o começo daquele ano. Porém, eu já estava 17 anos sofrendo sem parar por questões familiares e escolares, eu sabia que o meu cérebro estava chegando ao seu limite e sentia a minha empatia se esvaindo junto com a minha vontade de viver. Minha fé estava baixa pois eu havia sofrido tantos anos que achei que Deus havia me abandonado. Sei que não é o caso hoje em dia, mas não dá para me culpar por sentir isso na época. Chegando no meio do ano, eu já havia quebrado completamente, a junção do abuso psicológico no trabalho junto com tudo que eu já estava sofrendo na época foi demais para eu aguentar, e então fui diagnosticado com um quadro de depressão severa seguido com outro quadro de ansiedade gravíssimo. Minha empatia havia sido completamente consumida e eu passava o dia inteiro destilando ódio toda a raça humana, acreditando fielmente que todos os seres humanos eram lixo e que deveriam morrer, também me incluindo nessa sentença. Meu corpo já havia desistido da vida, embora eu não fosse um depressivo suicida, meu corpo estava se matando sozinho, minha imunidade havia caído para níveis alarmantes, perdi peso mesmo comendo muito, não conseguia dormir mais que 2 horas por dia, comecei a ter infecções por todo o lado do corpo e muitas vezes eu não conseguia sair da cama, o que acabou fazendo que eu desistisse da escola naquele ano. E como eu não havia tendências suicidas, eu comecei a ter tendências homicidas, pois eu já não me importava com a vida humana alheia e pensava que se todos me odeiam, então não tem motivo para eu me importar com a vida deles. Falava coisas cruéis o tempo todo, ameaçava agredir outras pessoas e só não agredi alguém pois sempre me impediam, enquanto os pensamentos a cada dia ficavam mais e mais agressivos. Segundo a minha psicóloga, foi dito que eu estava começando a desenvolver o transtorno de personalidade antissocial, a sociopatia, por conta do fator genético já que eu tenho uma mãe narcisista e pela quantidade incrível de violência na minha infância e tortura psicológica na adolescência. Resumindo, ou meu corpo ia colapsar e eu morreria, ou eu iria acabar cometendo uma atrocidade. Ambos acabariam com a minha vida. E quando eu já não havia mais esperança no futuro e minha psicóloga apenas podia me receitar remédios para retardar a piora da minha condição, ela apareceu. Eu estava postando memes em meu Facebook, como fazia de costume todos os dias já que era minha única fonte de entretenimento. Sim, eu uso Facebook, até que uma garota começou a responder meus memes. Uma garota linda, cabelo pintado em um tom ruivo natural, um laranja, corpo atlético pois a mesma fazia artes marciais, rosto belo, enfim.
e a mesma comentava em todos os meus posts, até que pediu meu WhatsApp em meio a esses comentários. Direi uma coisa agora que eu não me orgulho, mas no começo de 2019 pro final dele eu era muito misógino, por conta de ter uma horrível convivência com a minha mãe, de ter sofrido bullying de garotas a vida toda em relação à minha aparência e coisas sociais, e por conta da maioria das garotas que eu havia conhecido naquela época terem me usado como fonte de autoafirmação e passatempo. Hoje a situação não é a mesma e eu não tenho nada contra mulheres, mas ainda sinto extrema dificuldade de mostrar fragilidades a elas por conta de traumas. A primeiro momento eu não queria falar com ela, mas por um motivo que nem eu sei explicar eu acabei passando meu número para essa garota, que eu irei chamar de Sofia. Começamos então uma amizade após um tempo bem pequeno. Essa garota tinha o dom para ignorar qualquer barreira mental que eu colocasse sobre ela e ir fundo na minha cabeça. No começo a gente conversava sobre a vida e às vezes ela me pediu conselhos sobre o relacionamento dela, ou ela namorava um carinha há uns 3 anos. Pode parecer estranho alguém que namora pedir conselhos para alguém que nunca namorou, mas eu por ser autista e ser muito lógico, conseguia sempre dar conselhos efetivos para ela. Era inegável que a presença dela me fazia bem, pois eu instintivamente não conseguia sentir qualquer ameaça vindo dela mesmo ela sendo uma mulher e eu tendo traumas com mulheres, ela sempre me ouvia mesmo que eu dissesse coisas horríveis sobre as mulheres abertamente fosse claramente perigoso e muito doente. Mas ela, ao contrário dos meus antigos colegas e até mesmo da minha família, não desistiu de mim e continuou ao meu lado, me apoiando diariamente. Essa foi a primeira parte do relato. Se gostou, deixe o like e sua opinião para a parte 2.